Olá pessoal, sou aqui Marcelo da RHT, sou do setor operacional. Então hoje aqui venho passar algumas partes de operação, manutenção, manuseio com equipamento. Vou passar todas essas dicas para vocês ficarem por dentro de tudo. Se liga, hein? Já vai providenciando e... Então, treinamento teórico para operadores. Vamos começar. A filosofia da nossa empresa, nada mais nada menos que tornar operadores que sejam aptos a operar os rompedores da melhor maneira possível. E é o que muito a nossa empresa preza, que os operadores fiquem 100% na operação, minimizando os custos das manutenções corretivas por má operação. Então a nossa empresa sempre preza aí pelas melhores operações possíveis com o equipamento, para preservar tanto máquina quanto equipamento em si. Afinal, o que seria a maneira correta de operá-lo? Proporcionar maior produtividade na sua operação, reduzir os custos das manutenções corretivas, tornar verdadeiros investimentos e contribuir com a meta zero de acidentes na operação. Então vamos entrar no sumário. O que nós vamos falar? Que é a introdução sobre os equipamentos, segurança, que a gente preza muito sobre a segurança do operador, até mesmo quem está ao redor da operação, tipo de desmonte, o tipo de operação, a manutenção e tipos de ponteira. Preparado? Então o que nós podemos observar? Esse seria um equipamento da nossa linha totalmente desmontado. Então vou explicar um pouco o que seriam as peças dos nossos equipamentos. Então começando da parte de cima do equipamento, aqui nós temos cápsula de nitrogênio, pistão, cilindro, cápsula de alta pressão de nitrogênio também e o porta-ferramenta, que seria um bloco inferior. A cápsula nada mais nada menos que é para fazer o pistão expelir de dentro do equipamento, alcançando lá embaixo a ponteira. A cápsula de alta pressão, que trabalha no cilindro, é para que o fluxo de óleo saia mais rápido e entre o novo ciclo fazendo movimentação do pistão. E o porta-ferramentas agrega aí seus bocais, bocal inferior, bocal de impacto, que seria bocal inferior um guia da ponteira, e o bocal de impacto um limitador da ponteira para ela não passar do trajeto e atingindo aqui o alojamento do pistão. Então nós temos os fixadores de ferramentas, pinos, travas. Basicamente esse seria o nosso equipamento. Então, da parte de cima, trabalha o nitrogênio, que fica na parte de cima do pistão, na parte do meio, que é o cilindro, o óleo. Equipamentos de pequeno porte, somente é retirado a cápsula de alta pressão, porque como ele exige muito menos, então ele não precisa dessa cápsula de alta pressão para fazer um novo ciclo de óleo entrar. Ele vai constantemente. Segurança, sempre utilizar os EPIs necessários, como capacete, óculos, protetor auricular, bota, sempre permanecer com os EPIs, ainda mais se uma máquina, se deparar com uma máquina com cabine aberta, sempre usar os EPIs necessários. Até mesmo para você fazer as expensões no equipamento, chegar próximo ao equipamento logo após uma operação, sempre ter os EPIs, principalmente luva, para que não ocorra nenhum acidente aí. É o que eu falo sempre com os operadores, essa parte. O operador, ele é o dono da operação. Então, assim que alguém aproximar da sua operação, aproximar do equipamento, como ele está operando e os estilhaços dos fragmentos das rochas voam muito longe, então ele para a operação e pede licença a quem está aproximando. Jamais trabalhe perto de bancadas, sempre ver se a máquina está num local bastante estável para não ocorrer acidentes, capotamentos. Tipo de desmonte, então aqui nós temos o desmonte primário e o desmonte secundário. Desmonte primário, nada mais nada menos que aquela rocha que está concentrada ali ao solo ainda, que não houve nenhum tipo de detonação. E o desmonte secundário é aquele desmonte que já teve detonação e as rochas estão ali pelo solo, só para fazer a desfragmentação, para utilizar no britador, para fazer até mesmo o carregamento desses materiais. Nós temos erros de operação, o que deve ser evitado. Aí nós vemos a parte de alavancagem, movimento do material com a ponteira. Erradíssimo essa questão, arrastar material, puxar material. Aqui nós temos uma foto ilustrativa. Se você introduzir o equipamento até a mesma ponteira, agarrou no material, não fazer desse formato, sempre tirar ela na posição puxando o equipamento para cima, para que não haja uma quebra de ponteira.
O objetivo é desagregar material ou abrir caminho para a máquina passar. Não pode fazer de forma alguma. Se você quer abrir o caminho para chegar a ter novos materiais para ser quebrado, tem que vir com alguma outra máquina, retirando ou até mesmo espalhando aquele material para ficar mais fácil a quebra do mesmo. Como evitar? Começa o desmonte pelas extremidades. Sempre que você tiver uma rocha, sempre começar por etapa pelas extremidades, nunca começar pelo meio da rocha. Sempre extremidade até alcançar o meio, até passar o restante que aí desfragmentou todo esse material. Golpes em vazio. O que seriam os golpes em vazio? Acionar o equipamento sem estar apoiado ao solo, à rocha. Objetivo: acelerar a produtividade, sendo mito e prejudicial ao equipamento. Então não vai te dar mais produtividade, vai danificar o equipamento. Não fazer de forma alguma, deixar de dar os golpes invasivos, ter a sensibilidade na operação, assim que for quebrar o material, já ter a sensibilidade de retirar o pé do pedal ou do joystick, o que seja, para evitar aí os seus golpes invasivos. Como evitar? Antes do acionamento, certifique-se que o mesmo esteja devidamente apoiado no material. Tempo de acionamento. Acione o equipamento por muito tempo é prejudicial tanto para o equipamento quanto para a máquina. Tem os seus objetivos: obter quebra em um local onde não há mais o que demolir. Então, se você fica um período muito longo, vai prejudicar a máquina e equipamento, pelo superaquecimento que pode vir dar no fluido hidráulico, o óleo hidráulico da máquina. Como evitar? Tem os termos ideais para acionamento. Então nós temos o desmonte primário, que são de 20 a 25 segundos de acionamento, e o desmonte secundário de 10 a 15 segundos. Já anota aí, hein? Não podendo ultrapassar dessas margens. E também é muito relativo, você não chega de 20 a... Você pode acionar, mas você não vai chegar de 20 a 25 segundos batendo em algum local só. Então se você tem uma rocha, uma área bastante grande a se quebrar, pega pelas bordas, aqui não quebrou, passa 5 centímetros para o lado e continua na outra extremidade para que as trincas se unem e façam o desfragmento mais fácil possível. Possíveis resultados de uma má operação: menor disponibilidade do seu equipamento, custo elevado de reposições de peças, custo elevado de manutenção corretiva, redução da sua produtividade e redução da segurança do seu equipamento. A manutenção preventiva é o que a gente passa para os nossos clientes, a cada 500 a 600 horas rompedor trabalhando. Então é sempre bom permanecer nessa hora equipamento, que é o rompedor hidráulico. Sempre quando a gente monta uma linha hidráulica nas máquinas, ela está indo com um orímetro, então ela marca, assim que eu acionei o equipamento, ela já marca, já dá o baseamento de quanto tempo que o equipamento está ficando acionado, aí dá para a gente verificar certinho esse tempo de manutenção. Então manutenção preventiva a cada 500 a 600 horas, sempre é bom permanecer nesse padrão aí para que não vire uma manutenção corretiva do seu equipamento. Ações diárias que devem ser feitas no equipamento: verificar os fixadores de ferramenta. Os fixadores nada mais nada menos é o que trava a ponteira para ela não cair do seu alojamento. Então, a cada 15 dias, retire esses fixadores, verifica se o seu equipamento for de pequeno porte, ter o fixador cilíndrico, é bom você retirar e ver se ele está, como é peça cilíndrica, ele automaticamente vai fazendo o giro sozinho, então ele fica todo proporcional ao desgaste dele. Agora, quando são as cunhas, que elas são achatadas de um lado ao outro, então você, de 15 em 15 dias, retirou essas cunhas e fez o giro dela para que essa parte que estava desgastando, agora desgaste essa parte. E assim, quinzenalmente, fazendo esses giros dos fixadores de ferramenta. A lubrificação sempre deve ser respeitada. Na sua operação, você tem que ver ali, assim que o equipamento levantar do chão, que a ponteira tem aquela folga, ele tem que ficar 5 centímetros transparecendo essa quantidade de graxa aqui. Aí seu equipamento está sempre lubrificado. Sumiu esses 5 centímetros de graxa, seu equipamento já passou do tempo de lubrificação. É sempre bom conferir aperto de placa de união, aperto das mangueiras que vai até o equipamento em si, conferir todos os apertos de todos os parafusos que agregam no equipamento. E uma inspeção
que também deve ser feita são os amortecedores do equipamento. Amortecedor superior, amortecedor inferior e até mesmo os amortecedores laterais. Aí como eu faço para fazer essa conferência? O equipamento em si tem algumas tampas na frente, tanto na parte da cápsula. Então você vai retirar essa tampa da carcaça do equipamento, essa tampa frontal, que fica nessa parte do meio do equipamento. Assim que você apoiar o equipamento, se esse miolo estiver balançando dentro do equipamento, você tem que verificar qual desses amortecedores estão danificados. E o equipamento, não passamos para o nosso cliente, não trabalhar sem o kit de amortecimento, para que não danifique o miolo do equipamento ou até mesmo a carcaça. Então aqui podemos observar quais as maneiras corretas de armazenar o seu equipamento. Então de curto prazo você pode posicionar seu equipamento na posição horizontal. De um dia ao outro você vai parar sua máquina, acabou o expediente, vou inspecionar minha máquina, vou deixar ela parada, pode deixar o equipamento na horizontal, até mesmo para que sirvam de um freio para a máquina, como é um equipamento pesado, então sirva até mesmo como um freio da máquina, então pode deixar na posição horizontal. O armazenamento de longo prazo, sempre permanecer o equipamento na posição vertical, retirando a ponteira, retira as mangueiras, põe os tampões todos, tanto em mangueira quanto no equipamento, armazena o equipamento em um lugar seco e arejado. Aqui a gente passa como fazer a lubrificação de forma correta. Então a lubrificação tem que ter no seu prazo aí, a cada 2 a 3 horas de trabalho, você para o seu equipamento, faça a lubrificação e novamente volta à operação. 2 a 3 horas de trabalho. E como você fazer essa lubrificação da forma correta? Posição vertical no solo, apoiou o equipamento no solo, a ponteira vai introduzir um pouco dentro do equipamento até encostar entre ponteira e pistão. Então a ponteira e o pistão vai se unirem aqui. Então aí você vem, faça a lubrificação e pode trabalhar normalmente. Se você não fizer desse formato, pôr o equipamento na posição horizontal ou até mesmo ele sem estar apoiado ao solo, vai estar um colchão de graxa entre ponteira e pistão, e assim que você apoiar esse equipamento, essa graxa vai subir e virar os retentores. Então, forma correta de se fazer uma lubrificação, equipamento na posição vertical, apoiado ao solo, e faça a lubrificação da forma adequada, de 2 a 3 horas de trabalho. Lembrando, pessoal, que agora a graxa específica para o equipamento, utilização do equipamento, você já também encontra na RHT. Aí nós temos aqui parte de ponteira, efetuar também as expensões nas ponteiras, no fixador. Então sempre retirar a ponteira de fora do seu alojamento, retirar o pino-travo do fixador, retirar o fixador e retirar a ponteira para ver os alojamentos aonde trabalha ali o fixador de ferramenta, para ver se tem alguma anomalia, se tem alguma base que esteja não conforme ao original. Então sempre fazer as expensões nessa ponteira para que não venha a quebrar até mesmo dentro do equipamento na operação. A ponteira deve ser removida semanalmente para verificar os desgastes entre fixadores e ponteira. Nós temos aí os modelos de ponteira que são utilizados nos equipamentos. Ponteira ogiva, que é a mais utilizada, que é a universal. Nós temos a piramidal, que são 4 faces que a ponteira exerce. É a mesma funcionalidade da ogiva, isso vai de preferência ao cliente. Nós temos a ponteira plana e temos a ponteira cinzel. Ponteira plana para fazer a quebra de matacos de uma proporção maior, e a cinzel para fazer recortes de talude, recortes em saneamento básico. Então essas são as utilizações com essas ponteiras. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, acessa as nossas redes sociais, nosso Instagram, ao nosso canal no YouTube, RHT Rompedores. Qualquer dúvida que tiver aí em questão de operação, manutenção, manuseio do equipamento, pode entrar em contato com a equipe da RHT, que estamos disponíveis para sanar todas as suas dúvidas aí, beleza? Valeu, abraço!